Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate nos assuntos mais importantes de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda aqui a desenvolver os temas do programa. Passada a eleição, o programa Assunto Cidade vem tentando aí, na medida do possível, entrevistar alguns dos vereadores políticos aí eleitos ou reeleitos aqui na cidade de Guarujá. E se tem um que está se acostumando a ser reeleito, é o presidente da Câmara, o vereador Edilson Dias, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, que obteve mais uma aprovação dos eleitores para mais um mandato à Câmara. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador e os eleitores, né? Logicamente. Eu que agradeço ao convite para estar aqui no seu programa, um programa com muita audiência, o programa Assunto Cidade. Quero também agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer enorme debater assuntos da cidade com meu amigo Valdir Dias. Legal, Edilson. E qual foi a avaliação que você fez aí da eleição? Você subiu a sua votação, né? Como sempre, como toda eleição, a sua votação acabou crescendo em relação à anterior. Isso é uma avaliação positiva, né? A nossa campanha é uma campanha propositiva, a gente não perde tempo atacando os concorrentes, né, sempre apresentando para a sociedade aquilo que nós já fizemos enquanto vereador e projetando o futuro, né? Eu quero aqui já antecipar e agradecer a todo o nosso grupo político, agradecer a Deus, obviamente, agradecer a minha família e todos aqueles que nos apoiaram e votaram na nossa candidatura, né? Como você disse, em 2008, 2.005 votos, depois aumentamos para 2.506. Na eleição anterior, aumentamos para 2.867 e agora nós aumentamos para 3.241 votos de família, né, de pais de família, mãe de família, enfim, aqueles votos conscientes, né, que é isso que a gente sempre trabalha. Uma eleição limpa, eu falo votos conscientes porque a gente não compra voto, a gente faz uma campanha, como eu disse anteriormente, totalmente propositiva. Tá? Então é um prazer enorme estar aqui, primeira entrevista após as eleições de 2020. Obrigado pela honra também. Edilson, você é um homem de partido, né, ligado ao Partido dos Trabalhadores desde sempre, né, pode-se dizer assim, né? E houve muita polêmica na eleição anterior, de 2 anos atrás, contra aquela polarização, aquela coisa. Muita gente, inclusive, não acreditando aí, ou depois da eleição, até desmerecendo os votos no Partido dos Trabalhadores, no PT. Como é que você viu aí a atuação do PT na região também? Aqui na cidade dá para dizer que o PT foi bem, né? Eu me arrisco a dizer aqui. Sim, olha, Valdir, a participação do PT na região, ela sempre foi uma participação importante, né? Houve momentos aí que nós tivemos aí 4 deputados, né? Maria Lúcia, a Maria Ângela Duarte, que infelizmente ambas já faleceram, o ex-deputado Fausto Figueira e também a Thelma de Souza, que é vereadora, foi eleita vereadora agora no dia 15 de novembro com mais de 8.000 votos em Santos, a mais votada na cidade de Santos. Então, nós já tivemos, né, prefeituras em São Vicente, em Santos mesmo, com a Thelma, Davi Capistrano, em Cubatão com a Márcia Rosa, né, e foram prefeituras que fizeram com que as suas cidades, né, suas respectivas cidades se desenvolvessem, né, avançasse bastante, principalmente na questão social. E aqui no Guarujá, nós sempre tivemos bons vereadores, né, como o vereador Romazini, o vereador José Pedro Cavalcante, Antonieta, enquanto vereadora, foi uma excelente vereadora, depois saiu do partido e foi para o PMDB, se elegeu prefeito, e aí como prefeita não fez um mandato, na minha opinião, um mandato adequado na cidade. Mas eu, particularmente, fui secretário de Ação Social entre 2007 e 2008. Foi na minha gestão que foi inaugurado o CREAS e todos os CRAs existentes na cidade até hoje, o CRAS do Morrinho, Santa Rosa, Enseada e o CRAS de Vicente de Carvalho. Foi na nossa gestão em que foi inaugurado o restaurante popular
do bairro do Santo Antônio, certo. e também na nossa gestão foi que houve um aumento substancial do número de famílias beneficiadas com Bolsa Família. Então a gente faz um trabalho muito forte na questão social. E agora na presidência da Câmara, né, nós vamos finalizar agora, dia 31 de dezembro, 4 anos à frente do Legislativo, e nós fizemos transformações profundas na Câmara Municipal, tanto na questão da postura política, nós tivemos uma postura pensando sempre, em primeiro lugar, na cidade, nas pessoas, em resolver os problemas vivenciados por todos aqui da cidade de Guarujá. Haja vista sob a nossa liderança, a Câmara aprovou uma nova lei de iluminação pública, que agora é responsabilidade da Prefeitura, a questão da iluminação pública. Antes da lei, era a responsabilidade das concessionárias de energia, e a gente pode perceber que a iluminação melhorou bastante na cidade de Guarujá. Aprovamos também, sob a minha presidência, o projeto que se transformou numa nova lei de transporte público, na qual o prefeito pôde fazer a licitação, cumpriu com a sua parte, né? Parabéns ao prefeito, fez a licitação e houve a contratação de uma nova empresa de transporte público. Aprovamos também no começo do ano passado uma lei chamada FINISA, Financiamento para Infraestrutura, que possibilitou o governo municipal a buscar 200 milhões junto à Caixa Econômica Federal, a juros muito baixos, 3,7 ao ano, para fazer todas essas obras que nós estamos vendo na cidade, obras de recapeamento de asfalto que esteja destruído, obras de asfaltamento novo, né, nas ruas que não tem asfalto, obviamente, e também diversas obras de drenagem e macrodrenagem, para minimizar os alagamentos existentes na cidade. Essas obras estão por praticamente todos os bairros da cidade. Foi uma obra, obviamente, o prefeito tem a sua participação, que ele quem executa, ele é o chefe do Poder Executivo, mas este projeto teve que passar por aprovação da Câmara Municipal. Além do que, um projeto de minha autoria que nós acabamos de uma vez por todas, já em 2017, com toda e qualquer votação secreta na Câmara Municipal. Portanto, todas as votações são abertas agora na Câmara de Guarujá para que as pessoas possam acompanhar. Essa questão da votação secreta, até teve uma oportunidade, não me recordo agora, alguma entrevista que fiz aqui recentemente, que é uma marca que, essa aí você pode carregar no peito como um orgulho, porque acabar com a votação secreta e acabar com aquela caixinha tradicional que tinha lá de urna, de votação secreta, isso é fundamental. O vereador, quando ocupa a presidência da Câmara, parecia ser uma lenda, né? O vereador não consegue atuar ali, o Edilson, como é que você consegue manter a tua votação e até ampliar a votação sendo presidente da Câmara? Não ocupa muito tempo ali? Tem essa lenda que falam que ocupa muito tempo e acaba descuidando do próprio mandato? Se você fizer uma análise do passado, né, muitos, não todos, mas alguns presidentes tiveram problemas nas suas reeleições. Alguns conseguiram se reeleger, mas com uma votação menor do que aquela votação que ele teve antes de ser presidente, e outros não conseguiram sequer a reeleição, né? Mas nós conseguimos ampliar. Isso é fruto de muito trabalho, muita organização. Você tem que separar o teu tempo para cada tarefa, né? Existe um momento para você cuidar das questões internas da Câmara, momentos para você cuidar dos teus projetos, momentos para você cuidar dos projetos de todos os vereadores, momento para você cuidar dos projetos que o Executivo encaminha para a Câmara, momentos para cuidar da parte administrativa e financeira da Câmara, e também tempo para você frequentar, visitar bairros, ruas, comunidades, para você ter acesso à população. E também eu reservo um dia da minha agenda, toda semana, um dia é reservado para atender a população. Então você tem que equacionar, organizar a tua vida. São muitas tarefas, né, muitas responsabilidades. Se você não organizar a tua agenda direitinho, você acaba se atrapalhando. Mas graças a Deus eu tenho um grupo político muito bom, minha família me ajuda bastante, né? Compreensiva com a minha ausência em muitos momentos, chegando tarde em casa às vezes. Mas o resultado é o reconhecimento da população ao nosso nome. Tanto é que nós nos reelegemos com uma votação maior ainda do que a votação passada. Mas todo esse trabalho, também nós temos que dar crédito
aos vereadores atuais, né? Os vereadores também, eles também aprovaram o fim do voto secreto por unanimidade, eles aprovaram todas as medidas que nós implantamos na Câmara Municipal para tornar a Câmara mais transparente. Agora, a população, agora não, desde 2017, a população tem acesso ao relatório das viagens que são realizadas com os carros oficiais da Câmara Municipal, são 4 carros. A população tem acesso à íntegra de todos os projetos que serão apreciados nas sessões de terça-feira, sempre com antecedência, a gente disponibiliza na quinta-feira. A sociedade do Guarujá tem acesso a todas as votações, a gente coloca o relatório de votações na Câmara Municipal, no site. Toda a votação que é realizada na Câmara vai para o site da Câmara, para que a população saiba o que foi votado, a data da votação, se foi aprovado, se foi rejeitado e, principalmente, com o fim do voto secreto, o nome de todos que votaram a favor e o nome de todos que votaram contra. Isso seria impossível se existisse ainda o voto secreto. Agora a gente consegue identificar todos os votos e disponibilizar para a população na internet esses votos, para que a população de qualquer lugar onde ela esteja, no seu telefone, inclusive, possa acessar o site da Câmara e verificar o resultado daquela votação, quem votou a favor e quem votou contra. Ou seja, um ganho imensurável. Tanto é que a nossa nota de transparência do nosso site é medido pelo Ministério Público de São Paulo. Quando nós assumimos a Câmara, era 6,2, de 0 a 10. Nós aumentamos para 9,1. Não houve medição nem no ano passado e nem esse ano. Se na próxima medição, nós vamos estar próximo aí a 9,6, 9,7, com certeza, quase chegando a 10, diante de tantas informações que nós colocamos à disposição da sociedade para ser consultado através do nosso site do Legislativo. Numa escala de 0 a 10, onde 10 é o máximo. É o máximo, nós estamos, na última medição que foi feita em 2018, nós passamos de 6,1, que foi a nota que, não, 6,2, que foi a nota que nós assumimos a Câmara, para 9,1. Aumentou para 9,1. Então, a gente está próximo a 10 aí já. Edilson, o prefeito foi reeleito com um índice considerável de votos, né? Uma votação consistente, né? Em uma vantagem bastante elevada com relação aos seus outros 8 adversários, né? Como é que você avalia essa aprovação, né? Não dá para chamar isso de outra maneira, aprovação do eleitor ao primeiro mandato do atual prefeito, e até que ponto aí isso teve reflexo na Câmara? Eu pergunto isso porque em política a gente está sempre acostumado a dizer que se o Executivo vai bem, a Câmara vai bem e vice-versa. Se o Executivo vai mal, a Câmara vai mal. Como é que você avaliou essa aprovação do eleitor com relação ao Executivo e qual a sua avaliação do que a Câmara conseguiu absorver de positivo disso também? Olha, eu acho que o prefeito tem os seus méritos, né? Mereceu os 112 mil votos que ele teve no primeiro turno, né? Obviamente, isso se deve muito devido à condição política que a cidade vivenciou durante esses quase 4 anos. Uma harmonia entre Câmara e Prefeitura, diálogo entre presidente de Câmara e vereadores com o atual prefeito, né? Obviamente, nós divergimos em alguns momentos, mas a gente sempre buscava o melhor para a cidade de Guarujá. E a Câmara não impôs nenhum problema, né, no sentido de travar o governo municipal. Que a Câmara, quando quer, ela atrapalha bastante. É só você não aprovar os projetos que o Executivo encaminha para a Câmara. Como eu falei, se nós não quiséssemos que a cidade fosse iluminada para prejudicar o prefeito, bastava a Câmara rejeitar. Se nós não quiséssemos que a empresa de transporte fosse trocada, nós não aprovaríamos a nova lei de transporte público. Mas o interesse político meu e dos demais vereadores não é isso, atrapalhar o governante pensando em eleições futuras, né? Então a Câmara ajudou bastante o governo municipal, ele reconhece isso. Em contrapartida, o prefeito trabalhou bastante, né? Cumpriu com o dever de casa. Obviamente, existem muitas coisas ainda a serem consertadas em nossa cidade, muitas ações a serem implementadas, mas a cidade avançou nesses 4 anos, né? E isso também, obviamente, refletiu na alta
aprovação do governo em todas as pesquisas e com a sua vitória em primeiro turno, com uma votação expressiva, né? E a Câmara, houve uma renovação de 45%, né? Mas mesmo assim, a grande maioria dos vereadores, dos 8 vereadores que não conseguiram a reeleição, alguns, 3 vereadores não estavam na base do governo, né? Foram para partidos de oposição, entre aspas, e os que não se reelegeram aumentaram as suas votações, né? Você vê, o vereador Nequinho aumentou a votação dele, o vereador Todd aumentou a votação dele, enfim, eu acho que foi mais devido à composição partidária do que à fragilidade do Legislativo. Acho que o Legislativo reelegeu 9 vereadores e todos com votações acima das votações que tiveram no passado. Todos avançaram nas suas votações. Então, eu acho que foi uma postura adequada que a Câmara teve em relação ao governo. O governo pôde fazer aquilo que havia defendido na eleição passada e aí veio a reeleição, não só nossa, como também do prefeito atual. Você vive eleição já há algum tempo, né, e tem acompanhado todas as mudanças que acontecem na legislação eleitoral. Qual a sua avaliação do fim das coligações para a eleição legislativa? Foi bom ou foi ruim? Olha, a eleição legislativa fez com que nós tivéssemos maior representatividade partidária no parlamento, né? Mas isso nem sempre traz uma justiça, digamos assim, àqueles que têm mais votos. Por exemplo, nós temos vereadores hoje com o dobro de votos de um outro vereador que se elegeu, e esse vereador está de fora, não conseguiu a sua eleição, né? Então, muitos se perguntam, poxa, mas o vereador tal teve 3.000 votos e não se elegeu. E o vereador tal teve 1.500 e se elegeu. Isso advém dessas mudanças que ocorreram. Isso também já acontecia quando existia coligação, que é algo que a gente precisa corrigir, né? Porque a vontade popular, ou seja, mais de 1.500 pessoas votaram no vereador que teve 3.000 votos, para que ele se elegesse, ou seja, esses votos praticamente não foram validados com a eleição deste vereador que teve 3.000 votos e sim do outro que teve 1.500. Então a gente precisa repensar isso. Existem algumas propostas de votação que se vote naqueles que tenham mais votos, né? Enfim, outras propostas que misturam a eleição daqueles mais votados, mas também um pouco da eleição proporcional, que se calcula o quociente. Enfim, a gente precisa encontrar um modelo que seja correto, que seja mais justo para todo mundo. Entendi. Uma outra marca desse período que você foi presidente da Câmara, esses últimos 4 anos, foi a implementação daquela chamada emenda impositiva, onde o vereador tem a prerrogativa de indicar um percentual do orçamento do ano que vem para determinado serviço ou determinada obra ou compra de equipamento, chamada emenda impositiva. Logicamente foi uma emenda criada por consenso entre todos os vereadores, aprovada, mas eu queria que você já fez uma avaliação, já foi feita uma avaliação do efeito disso no dia a dia, no cotidiano? Sim, uma avaliação fantástica, tem funcionado muito bem. Obviamente nós tivemos problemas no primeiro ano, foi um projeto meu, onde cada vereador pode indicar 0,05% do orçamento para determinadas ações. No primeiro ano foram R$680 mil, mais ou menos. Sim. Esse dinheiro não vem para o gabinete, não vem para o vereador, não vem para a Câmara, apenas no momento da votação do orçamento, né, a gente pode destinar, através de emendas impositivas, esses recursos para diversas ações, né? 50% obrigatoriamente tem que ir para a saúde do município, os outros 50% para outras áreas. Tivemos aquele problema no primeiro ano, onde 7 vereadores fizeram indicações simultâneas a uma mesma ONG. No ano seguinte eu apresentei um outro projeto, alterei essas regras, agora não pode mais indicar muitos recursos para uma mesma ONG, o limite máximo agora é 4% do total das emendas, né? Então a gente corrigiu isso, graças a Deus, e tem sido importante porque a entidade como o CRPI
tem sanado diversos problemas estruturais de equipamentos, através das emendas impositivas, a PAI, a PAGE. A saúde tem recebido muitos recursos de emendas impositivas, inclusive para cirurgias eletivas, ortopédicas, compra de equipamentos, né, a infraestrutura da mesma forma, ou seja, o vereador, assim como o deputado estadual já tinha esse direito, o deputado federal também, o vereador agora ganhou autonomia para dar respostas às demandas que cada vereador recebe no gabinete. Antes, quando o munícipe procurava a gente, poxa, a minha rua é uma rua de 50 metros e não tem asfalto. Você pode indicar a emenda impositiva para fazer o asfalto daquela rua. O Todd, por exemplo, infelizmente não se reelegeu, o Todd indicou para a construção, emenda impositiva para construir uma piscina no centro comunitário do Morrinhos. E a piscina já foi construída e está funcionando, assim como outros vereadores indicaram para os seus bairros, diversas obras, ações. Então eu acho que tem sido importantíssimo e a gente tem sanado aí diversas situações através das emendas impositivas. A Câmara tem um papel importante aí na condução de políticas públicas, né, de longo prazo, de médio prazo, mas também ações de curto prazo. Uma questão assim que sempre foi um drama, uma preocupação intensa, acredito também, sou testemunha também que é preocupação dos vereadores e sua também, com relação à capacidade de atendimento da rede pública de saúde. Você faz coro com a análise que muitas pessoas têm feito de que o sistema de saúde de Guarujá se mostrou, até por conta do reforço que houve com o hospital de campanha e tudo, de certa forma atendeu de forma preparada, de forma razoavelmente bem, a questão da pandemia, nesse período da pandemia? Eu acho que sim, eu acho que atendeu. Eu acho que as medidas que foram adotadas, rápidas, né? E muitas delas foram rápidas, né? E algumas outras questionadas, enfim, mas eu acho que o prefeito fez aquilo que ele deveria fazer, né? Se estava certo ou não na forma que ele fez, isso é uma outra questão, mas eu acho que ele tomou as medidas que deveria tomar, inclusive agora, quando o governo do estado passou a baixada também, aliás, o estado inteiro, para a fase amarela, o prefeito não titubeou em adotar medidas visando o bem-estar de toda a população. Haja vista que a cada momento a gente recebe aí notícias de que pessoas, inclusive próximas a todos nós, estão acamadas, estão na UTI, algumas entubadas, e infelizmente algumas faleceram por conta do Covid-19. Na Câmara mesmo, nós tivemos um vereador que perdeu a sua avó, depois perdeu a sua tia e na sequência perdeu a sua mãe. Né? Então eu acho que isso nós temos que nos atentar e entender que por mais dificuldades que existam do ponto de vista econômico, né, porque isso atrapalha a vida de todo mundo. Veja bem, o prefeito agora, ele restringiu o acesso à praia. Olha, os quiosqueiros precisam vender, precisam faturar, precisam sobreviver. As pessoas que trabalham na orla, os ambulantes, os carrinheiros, precisam vender, precisam de público para vender, justamente agora no verão, que é onde que eles ganham o seu dinheirinho, né, fazem o seu pé de meia para suportar o ano inteiro, levar o pão de cada dia para as suas casas. Mas a gente precisa pensar primeiro na vida, né? A vida não tem volta. A venda de um produto na areia ou no quiosque, esse faturamento, ele pode ter volta, mas futuramente, mas a vida não. Então não se pode brincar com a vida. E o prefeito, além de ser médico, né, aí a preocupação dele aí é redobrada. Então eu acho que as decisões tomadas naquele momento de pandemia, eu acho que foram suficientes para a gente conter a situação aqui na nossa cidade. E torcer para que essa vacina comece logo a ser. Tem que acabar com essa politização, né? O governo federal fala uma coisa, o governo do estado fala outra, e o Bolsonaro pede para que as pessoas não se vacinem, porque não precisam, enfim. Tem que acabar com essa politização. Todos nós sabemos que vacina é importante. Vacina já erradicou uma série de doenças que a humanidade foi acamada, né? Foi afetada durante toda a nossa história. Então a vacina é importante sim, desde que seja uma vacina eficiente e que não seja muito cara. Então você tem que conciliar a eficiência com o preço. Então você achou uma vacina eficiente a um preço adequado,
compra-se essa vacina e vamos imunizar toda a nossa população para que a gente não precise aí ficar com essas restrições futuramente que afetam a vida de todas as pessoas. Tá certo. O presidente é presidente até dia 31 de dezembro, né, por força de lei, né? E a Câmara já entra em recesso já agora, nas próximas semanas. A Câmara entra de recesso parlamentar, ou seja, só não tem sessões, mas a Câmara fica aberta. O recesso parlamentar começa dia 16, certo. Mas a Câmara, tá sempre do dia 16 de dezembro até o dia 1º de fevereiro, quando acontece a primeira sessão do ano de 2021. Mas a Câmara fecha as suas portas, né, no dia 23 de dezembro e abre dia 4 de janeiro. Então, do dia 23 de dezembro ao dia 4, a Câmara fica fechada. Antes do dia 23 e após o dia 4, a Câmara fica aberta, funcionando normalmente. Não há sessões. Os vereadores, aqueles que não viajam no mês de janeiro, continuam frequentando a Câmara, enfim, e tranquilamente. Mas dia 1º de janeiro tem a posse, que a Câmara independente disso, no dia 1º de janeiro tem a posse. No dia 18 agora, né? No dia 18 nós vamos ter a diplomação, que quem organiza é a Justiça Eleitoral, e dia 1º nós vamos organizar a posse dos 17 vereadores, os 9 que foram reeleitos e os 8 novos que estão ingressando no dia 1º. E aí, a pergunta que não quer calar, 2021 em diante, Edilson Dias, presidente da Câmara. Eu sabia que ele ia fazer essa pergunta. Candidato a mais um mandato? Sou candidato a presidente, né? A gente pode, segundo a legislação, nós podemos nos candidatar. Eu vou tentar buscar um mandato para o biênio 2021-2022, para a gente continuar realizando o mesmo trabalho que, acredito eu, deu resultados para a nossa cidade importantes, né? Além das economias que nós não falamos aqui, nós fizemos nesses 4 anos cerca de 25 milhões foram economizados na Câmara e revertidos ao caixa da Prefeitura, como determina a lei. Tudo que é economizado no final do ano volta para o caixa da Prefeitura e o prefeito pôde, com esses recursos, implantar ações, devolver esses recursos, aliás, para a população em forma de obras, serviços. Então é importante que a gente continue com esse trabalho. É bom esclarecer isso sempre para a população, né? Por mais que a gente fale, sempre é bom falar de novo, né? Que o dinheiro é destinado mensalmente, um 1/10, né, para a Câmara, que se não usar, o dinheiro fica no cofre da Prefeitura. Todo legislativo, ele se mantém com um repasse de um percentual do seu orçamento ao legislativo. Então a Prefeitura repassa para as câmaras municipais, os governos estaduais para as assembleias legislativas e o governo federal para a Câmara Federal e para o Senado. Então, todas as câmaras municipais, de um ano para o outro, não pode deixar dinheiro nas suas contas. Ou seja, dia 1º de janeiro de 2021, a conta da Câmara tem que estar zerada. Certo? A gente fica 19 dias do ano com a conta da Câmara zerada, que é do dia 1º de janeiro ao dia 19, porque é só dia 20 que cai o primeiro repasse da Prefeitura. Então, tudo aquilo que você economiza, ou seja, que você deixa de gastar na Câmara, até o dia 31, você pode devolver até antes, mas até o dia 31 de dezembro, você tem que retornar, você faz uma transferência para a conta da Prefeitura. Então, é importante economizar na Câmara, é importante reduzir preços abusivos, é importante cortar desperdícios, é importante renegociar contratos cujos preços estejam acima dos valores do mercado. Isso nós fizemos já no primeiro ano. Tanto que em 2017 a gente economizou 4 milhões, 2018 6 milhões, o ano passado 6 milhões e meio e esse ano cerca de 8 milhões. Então, totalizando quase 25 milhões economizados na minha gestão, fato que nunca aconteceu na cidade de Guarujá. Eu quero aqui aproveitar mais uma vez para agradecer a todos os vereadores pela compreensão do momento que exigia esse esforço e se eu for reeleito presidente no dia 1º de dezembro, aliás, 1º de janeiro de 2021, porque após a posse a gente tem que se reunir para eleger o presidente, nós vamos continuar com esses mesmos esforços e tocando a Câmara Municipal com transparência e principalmente com muita honestidade, que é isso que o povo espera dos políticos. Tá certo.
Eu te agradecer muitíssimo pela entrevista, mas antes disso, te parabenizar, que eu acabei cometendo a Obrigado, Valdir. falha técnica de não ter Não. feito isso no começo da entrevista. Te parabenizar pela reeleição, pelo final do período, aí, desse segundo período como presidente, que agora deixa o espaço para você. Obrigado, Valdir. Eu quero agradecer a todos que organizaram reuniões para este vereador durante o período eleitoral e fora do período eleitoral também, para a gente tratar de diversos temas, organizar todos aqueles que abriram as suas portas para que eu fizesse visitas às vossas residências, enfim, agradecer o apoio e o carinho que eu recebi de toda a cidade durante esse processo e agradecer mais uma vez aos 3.241 votos que possibilitaram a nossa reeleição para um mandato de mais 4 anos, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado pela entrevista, Gilson. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.